Meu nome é Helena Ramírez e tenho 67 anos. Até pouco tempo atrás, eu era uma bibliotecária aposentada de uma pequena cidade chamada San Cristóbal del Valle. Esta cidade é tão pequena que todos conhecem os segredos uns dos outros. Trabalhei por 40 anos entre livros empoeirados e crianças travessas, sempre mantendo-me quieta e nos bastidores. Ninguém poderia imaginar que eu, com meus cabelos prateados e mãos ásperas de décadas organizando estantes, me tornaria a protagonista da história mais comentada que esta cidade já presenciou. Tudo começou com um telefonema naquela terça-feira de março que mudaria minha vida para sempre. Era um dia comum. O sol filtrava através das cortinas de renda que herdei de minha mãe. Logo após regar as begônias do jardim da frente, o telefone tocou. A voz tensa do doutor. Mendoza, do outro lado da linha, me disse palavras que me fizeram sentar rapidamente na cadeira. Senhora Helena, precisa vir ao consultório imediatamente. Os resultados dos exames mostram algo que preciso explicar pessoalmente. Eu havia ido ao hospital para um check-up de rotina. Há algumas semanas vinha experimentando uma fadiga estranha e tonturas matinais que atribuí às mudanças sazonais, além de uma sensibilidade estranha no peito que pensei ser parte natural do envelhecimento. Aos 59 anos, com 15 anos de viuvez e 3 filhos adultos morando em outras cidades, acreditava que meu corpo havia entrado em uma fase tranquila, sem mais surpresas. Havia parado de menstruar há 5 anos e pensava que, devido às mudanças hormonais, tudo isso era coisa do passado. O consultório do Dr. Mendoza cheirava desinfetante e tinha essas paredes verdes claras que você só vê em postos de saúde rurais. Sentei-me na cadeira de plástico em frente à sua velha mesa de madeira, onde estavam os resultados dos meus exames. Ele me mostrou papéis com números e letras que eu não conseguia entender e disse palavras que ressoaram como sinos na minha cabeça. Helena, você está grávida. O mundo parou. As paredes do consultório começaram a girar ao meu redor como um carrossel. O som do ventilador de teto tornou-se ensurdecedor e o retrato do presidente na parede parecia me olhar com desaprovação. Doutor, isso é impossível. Consegui dizer com uma voz que não reconheci como minha. Tenho 59 anos, não tenho relações há mais de 2 anos e, além disso, ele me interrompeu gentilmente, ajustando os óculos com aquela paciência que apenas médicos rurais conhecem. Helena, sei que é algo muito raro, mas os resultados dos exames são claros. Você está com cerca de 8 semanas. Mas, doutor, continuei, sentindo o ar mais pesado. Como é possível? Parei de menstruar há anos. Meu corpo é, eu sou. Nesse momento minha voz se quebrou. O Dr. Mendoza inclinou-se para a frente com uma expressão que misturava curiosidade médica e preocupação genuína. Helena, embora seja extremamente raro, há casos documentados de mulheres que engravidam após a menopausa aparente. Às vezes, o corpo mantém alguma atividade ovulatória que não detectamos. Saí do consultório como uma sonâmbula e caminhei sem rumo pelas ruas de pedra de San Cristóbal del Valle. As casas coloniais, com suas varandas de ferro e portas de madeira centenárias, pareciam agora estranhas, como se pertencessem a outro mundo. Como explicar o inexplicável? Como dizer ao mundo que uma viúva da minha idade, vivendo sozinha com 3 gatos e plantas, engravidou sem ter tido relações com nenhum homem há mais de 2 anos? As pessoas já começaram a sussurrar. A avó Carmen, que administra a padaria há 30 anos, me olhava com aqueles olhos curiosos, como se tentasse ler meus pensamentos. Caminhei até a praça central, onde a fonte de pedra esculpida jorra água eternamente, e as pombas bicam migalhas de pão que as crianças jogam após a escola. Sentei-me no banco onde meu falecido marido Roberto e eu costumávamos conversar no início do nosso casamento, quando tudo parecia possível e o futuro se estendia diante de nós como um livro em branco. Roberto morreu há 15 anos de um ataque cardíaco súbito, deixando 3 filhos adolescentes e uma pequena pensão que mal mantinha a casa. Nas semanas seguintes, enquanto minha barriga ainda estava plana e eu aparentemente levava uma vida normal, comecei a experimentar sintomas que não sentia há décadas. Os enjoos matinais me atacavam com a ferocidade de uma tempestade tropical, e o cheiro do café que me consolava todas as manhãs agora me causava náuseas insuportáveis. Meus gatos, Canela
mel e chocolate pareciam detectar algo diferente em mim. Revezavam-se dormindo sobre minha barriga e ronronavam com uma intensidade que nunca havia experimentado antes. Minha irmã Clara, que vive 2 cidades adiante e trabalha como enfermeira no hospital regional, foi a primeira pessoa com quem tive coragem de compartilhar a verdade. Liguei para ela em uma tarde de domingo, quando a cidade havia mergulhado em sua cesta habitual e as ruas estavam vazias, exceto pelos cães vadios procurando sombra sob os beirais das casas. Helena, você não está se enganando? Perguntou Clara do outro lado da linha, com aquela voz que usa quando algo a preocupa profundamente. Na nossa idade, o corpo pode pregar peças muito cruéis. Pode ser um cisto ou desequilíbrio hormonal. Mas os exames de sangue não mentem, assim como as mudanças que comecei a sentir dentro de mim. Uma nova vida estava crescendo em mim, desafiando todas as leis da lógica e da natureza que eu pensava conhecer. Clara chegou à cidade 3 dias depois com uma bolsa cheia de revistas médicas e a expressão de um cientista que precisa resolver um mistério. Acompanhou-me à segunda consulta com o Dr. Mendoza, onde pediu para ver todos os resultados, fez perguntas técnicas que eu não entendia e, finalmente, suspirou com a resignação de quem aceita o inacreditável. Helena, disse enquanto voltávamos para casa pela rua principal, você foi abençoada com algo especial, ou amaldiçoada, dependendo de como você vê. A notícia se espalhou por San Cristóbal del Valle como óleo no papel. Em uma cidade onde o nascimento de um bebê é uma celebração comunitária, minha gravidez tornou-se tópico de conversa em cada esquina, em cada missa dominical, em cada reunião de senhoras. Os rumores viajavam mais rápido que o correio, e cada vez que ouvia minha própria história, ela estava um pouco mais distorcida. Helena enlouqueceu, sussurravam alguns enquanto escolhiam legumes no mercado. Deve ser um tumor, especulavam outros no salão de beleza da Rosita, onde as mulheres da cidade se reuniam todas as sextas-feiras para compartilhar as fofocas locais. É castigo divino por algo que fez quando jovem, afirmavam categoricamente os mais rigorosos, aqueles que têm uma visão de mundo estreita, onde encontram pecado em quase tudo. Meus filhos, Santiago, Beatriz e Andrés, que após terminar os estudos se mudaram para a capital e raramente visitavam, apareceram em minha casa como um esquadrão de resgate. Santiago, o mais velho, de 35 anos, é advogado com um escritório próspero na cidade e chegou com uma expressão séria que eu não via desde o funeral do pai. Vestia seu melhor terno, como se tivesse vindo resolver um caso legal particularmente complexo. Mãe, já falei com o melhor ginecologista da cidade, anunciou antes mesmo de me cumprimentar adequadamente. O Dr. Herrera tem 30 anos de experiência e lida com os casos mais complicados. Vai fazer você passar por todos os exames necessários para confirmar que isso é um erro, algum equívoco do laboratório. Santiago sempre foi o mais prático dos meus filhos, aquele que resolvia problemas com lógica e determinação, mas também o que mais dificuldade tinha para aceitar coisas que não se encaixavam em seu sistema mental ordenado. Beatriz, de 32 anos, e sempre a mais emocional das três, chorou por horas na minha cozinha. Havia se casado com um engenheiro alguns anos atrás e morava em um apartamento moderno onde tudo era branco e minimalista, muito diferente da casa cheia de memórias onde cresceu. Mãe, o que meus amigos vão dizer? Perguntou entre soluços. Como vou explicar que minha mãe de 59 anos está grávida, é embaraçoso? Meus colegas de trabalho já me olham estranho desde que souberam da notícia. Andrés, o caçula de 28 anos, permaneceu em silêncio durante toda a reunião familiar, mas pude ver em seus olhos uma mistura de preocupação e vergonha que me partiu o coração. Havia herdado a sensibilidade artística do pai e trabalhava como designer gráfico. Sempre foi o mais compreensivo dos três, mas também o mais vulnerável às opiniões dos outros. Finalmente falou depois que os irmãos foram descansar. Mãe, saiba que vou apoiá-la. Aconteça o que acontecer, mas estou preocupado com sua saúde. Não se esqueçam de curtir o vídeo se quiserem continuar conhecendo esta história surpreendente. Na cidade, a situação se tornava mais tensa a cada dia. As senhoras do clube de leitura, onde participei por anos lendo Garcia Márquez e Isabel Allende,
começaram a não me convidar para as reuniões de quarta-feira na casa de Dona Esperança, na igreja, onde fui catequista por mais de 10 anos e conheci as orações de cor. O padre Joaquim começou a evitar meu olhar durante a missa. Quando me sentava no meu lugar habitual, na terceira fileira aos domingos, podia sentir os olhares curiosos e os sussurros espalhando como ondas da minha posição para o resto da congregação. Era como se eu tivesse contraído uma doença contagiosa, mas essa doença era a vida crescendo em meu ventre. Até mesmo as crianças da cidade, que antes me cumprimentavam alegremente quando passava pela escola, agora me olhavam com aquela mistura de curiosidade e medo que só as crianças podem mostrar quando sentem algo que não se encaixa em seu mundo ordenado. Foi no meio desta tempestade social que Daniel entrou na minha vida. Era um médico de 42 anos que veio substituir as férias do Dr. Mendoza enquanto ele visitava o filho nos Estados Unidos. Daniel era diferente de qualquer homem que eu conhecia. Alto, com cabelos castanhos mesclados de grisalho prematuro que lhe dava um ar distinto e um sorriso que parecia capaz de iluminar os dias mais sombrios. Chegou a San Cristóbal del Valle em um carro pequeno, cheio de livros de medicina, um violão e poucas posses pessoais. Ficou na única pensão da cidade, da Dona Remédios, e desde o primeiro dia mostrou interesse genuíno em conhecer os habitantes e entender suas necessidades médicas. Não tinha aquela atitude distante e superior que muitos médicos da cidade que vinham trabalhar temporariamente no interior costumam mostrar. Quando fui vê-lo pela primeira vez, cheguei ao consultório com as pernas tremendo e o coração cheio de uma mistura de esperança e medo. Daniel me recebeu com um sorriso caloroso e me fez sentar naturalmente, como se fosse uma visita social. Senhora Helena, disse após revisar meu prontuário médico, li sobre seu caso. É realmente especial, mas saiba que não é impossível. O senhor acredita em mim? Perguntei, surpresa, por finalmente encontrar alguém no campo médico que me olhava como se eu não fosse uma idosa delirante. É claro que acredito, respondeu Daniel, ajustando os óculos de armação metálica que lhe davam um ar intelectual. A medicina está cheia de casos que desafiam nossas expectativas. O importante agora é garantir que tanto você quanto o bebê estejam saudáveis. Nessa primeira consulta, Daniel me fez uma ultrassonografia com equipamentos que trouxe da cidade. Quando a imagem borrada apareceu na tela e pude ouvir pela primeira vez os batimentos cardíacos do meu bebê, chorei de uma forma que não experimentava desde a morte de Robert. Era real, completamente real. E finalmente alguém me tratava com respeito e profissionalismo. É um bebê perfeitamente formado, explicou Daniel, apontando para as formas na tela. Pelo tamanho, parece ter cerca de 12 semanas. O coração bate forte e regularmente. Havia uma calidez em sua voz que imediatamente me tranquilizou. Pela primeira vez em semanas, alguém me tratava como uma gestante normal e não como um fenômeno de circo. Daniel começou a me visitar regularmente, não apenas como médico, mas como alguém que genuinamente se preocupava com meu bem-estar. Durante longas conversas na varanda da minha casa, contou-me sobre sua vida. Era viúvo, havia perdido a esposa em um acidente de trânsito 5 anos atrás, e desde então se dedicava completamente à profissão, indo de cidade em cidade, ajudando onde fosse necessário. Me casei muito jovem, confessou uma tarde enquanto tomávamos chá de camomila e observávamos o pôr do sol no meu jardim. Ana e eu tínhamos planos de formar uma família grande e nos estabelecer em um lugar pacífico como esta cidade. Mas a vida tinha outros planos. Sua voz tremeu ligeiramente quando mencionou a falecida esposa. Depois do acidente, não consegui ficar no mesmo lugar. Tudo me lembrava dela. Com o passar das semanas, Daniel e eu desenvolvemos uma amizade que gradualmente se transformou em algo mais profundo. Não era o amor apaixonado e turbulento da juventude, mas algo tranquilo e sólido, construído sobre base de compreensão e respeito mútuos. Ele admirava minha coragem para enfrentar as críticas da cidade e eu encontrava nele o companheiro e apoio de que tanto precisava nesses momentos difíceis. Daniel tinha uma maneira especial de me fazer sentir bonita apesar dos meus 59 anos e das mudanças que meu corpo experimentava de formas que não vivenciava há décadas. Ajudava-me com as tarefas pesadas da casa, cozinhávamos juntos os alimentos especiais que minha gravidez exigia e à noite se sentava ao meu lado
para ler livros sobre gravidez tardia e cuidados pré-natais. Quando entrei no 5º mês de gravidez, minha barriga já não podia ser escondida nem com as blusas mais folgadas. Daniel decidiu ficar permanentemente em São Cristóbal del Valle, dizendo que havia encontrado aqui algo que procurava há anos, sem saber. Alugou uma pequena casa perto da minha e estabeleceu uma clínica médica permanente, o que foi uma grande alegria para a cidade, que finalmente tinha um médico residente. Com minha gravidez visível e Daniel constantemente presente em minha vida, os rumores se intensificaram ainda mais. Agora eu não era apenas a mulher louca que acreditava estar grávida aos 59 anos, mas também aquela que havia armadilhado com suas artimanhas um jovem e respeitado médico. Helena perdeu completamente a cabeça, dizia a avó Mercedes no mercado, levantando a voz para que eu ouvisse. Primeiro inventa a gravidez e agora está seduzindo aquele pobre médico. É a vergonha de toda a cidade. Essas palavras chegavam aos meus ouvidos como punhais envenenados, mas Daniel sempre estava lá para me lembrar que apenas nossa felicidade e a saúde do bebê importavam. Helena, dizia, acariciando minha barriga que crescia, essas pessoas falam por ignorância e medo. Quando nosso filho nascer, terão que engolir todas as palavras que disseram. Aos 7 meses, a situação se complicou consideravelmente. Os exames médicos regulares que Daniel me fazia confirmavam que tanto o bebê quanto eu estávamos em excelente estado de saúde, apesar da minha idade. Mas Daniel insistia que o parto deveria acontecer em um hospital especializado na cidade, não no pequeno posto de saúde da cidade. Não quero correr riscos desnecessários, explicava com aquela preocupação carinhosa que aprendi a amar. Sua gravidez é de alto risco devido à idade e você deve ter acesso a todos os recursos médicos possíveis. Meus filhos, inicialmente céticos e envergonhados, começaram gradualmente a aceitar a realidade da minha gravidez. Santiago foi o primeiro a se render depois de me acompanhar a uma ultrassonografia onde pôde ver claramente seu futuro irmão se movendo ativamente no meu ventre. Ficou alguns minutos em silêncio, olhando a tela com uma expressão que misturava admiração e emoção. Mãe, disse finalmente pegando minha mão com uma ternura que não mostrava desde pequeno. Se a senhora está feliz, nós também estaremos. Só queremos que esteja saudável e que o bebê nasça saudável. Nesse momento soube que havia recuperado meu filho mais velho, que o amor havia vencido o orgulho e os preconceitos. Beatriz demorou mais para aceitar a situação, mas derreteu completamente quando, durante uma visita, sentiu os primeiros chutes vigorosos do bebê através da minha barriga. É real, sussurrou com lágrimas nas bochechas. Realmente vou ter um irmãozinho. Ficou muito tempo com a mão sobre minha barriga, falando baixinho com o bebê e prometendo ser a melhor irmã mais velha do mundo. Andrés, sempre o mais silencioso e reflexivo, confessou uma noite que havia pesquisado exaustivamente sobre gravidez tardia e encontrado vários casos semelhantes ao meu documentados em revistas médicas internacionais. Mãe, disse folheando alguns artigos que havia impresso, isso não é tão impossível quanto pensamos no início. Há casos de mulheres que tiveram bebês saudáveis mesmo aos 65 anos. O corpo da senhora é mais forte do que qualquer um de nós imaginou. Mas a cidade ainda estava dividida entre aqueles que começaram a me ver com curiosa admiração e aqueles que insistiam em me considerar uma aberração. A chegada de jornalistas da cidade, atraídos pela notícia da gravidez milagrosa, não ajudou a acalmar a situação. Alguns habitantes se orgulhavam de sua pequena cidade aparecer nos jornais, enquanto outros consideravam isso uma publicidade vergonhosa. A prova mais difícil chegou em uma noite chuvosa do 8º mês de gravidez. Subitamente começaram dores muito mais intensas do que as contrações de treinamento que vinha experimentando há semanas. Daniel, que praticamente morava na minha casa naquela época para monitorar meu estado, correu da cozinha quando ouviu meus gritos. Após um rápido exame profissional, seu rosto se tornou sério. Helena, temos que ir para o hospital agora mesmo. O bebê quer sair antes do tempo e não podemos esperar. A viagem para a cidade durante a tempestade foi uma experiência aterrorizante. As estradas estavam completamente alagadas, a chuva batia no para-brisa como se tivesse raiva pessoal, e minhas contrações
se intensificavam como ondas gigantescas de dor a cada poucos minutos. Daniel dirigia com uma mão e me segurava com a outra, sussurrando palavras de encorajamento que mal conseguia ouvir sobre o ruído ensurdecedor da tempestade. Respire, Helena, respire fundo. Já estamos quase chegando. Tudo vai ficar bem. Sua voz era firme, mas eu podia detectar a preocupação fundamental que tentava esconder de mim. Chegamos ao Hospital São José quando minhas contrações estavam separadas por apenas 2 minutos e a intensidade da dor era quase insuportável. A equipe médica que nos recebeu na emergência mostrou uma mistura de profissionalismo exemplar e genuína admiração. É a primeira vez que atendo o parto de uma mulher dessa idade, admitiu o Dr. Morales, chefe do departamento de obstetrícia. Mas todos os indicadores iniciais sugerem que tanto você quanto o bebê estão estáveis. O parto foi uma experiência extenuante que durou mais de 12 horas. Aos 59 anos, meu corpo não tinha resistência ou flexibilidade de uma mulher jovem, e houve momentos perigosos em que os médicos mostraram preocupação real pelo bem-estar meu e do bebê. Daniel não saiu do meu lado nem por um momento, limpando o suor da minha testa, lembrando-me dos exercícios de respiração que praticávamos juntos e sussurrando palavras de amor e encorajamento quando a dor ameaçava me dominar. Após o que pareceu uma eternidade de dor e esforço, meu filho Miguel nasceu em 15 de outubro, às 6h47 da manhã, sob os primeiros raios dourados de sol que entravam pela janela da sala de parto. Com 8 quilos e 47 centímetros, estava perfeitamente formado e cheio de uma vitalidade que surpreendeu toda a equipe médica. Quando o tive no meu colo pela primeira vez, senti uma explosão de emoções tão intensa que pensei que meu coração não conseguiria suportar. É lindo, sussurrou Daniel, com lágrimas rolando livremente pelas bochechas, aproximando-se para tocar gentilmente a pequena mão de Miguel. Completamente perfeito. O bebê tinha meus olhos verde escuros e cabelo negro abundante, com pontas cacheadas que o tornavam único e especial. Naquele momento, segurando meu filho contra o peito e sentindo nossas batidas cardíacas sincronizadas, soube que toda dor, toda crítica, toda rejeição social havia valido a pena. A notícia do nascimento se espalhou por São Cristóbal del Valle e cidades vizinhas com uma velocidade que deixaria a internet com inveja. Meios de comunicação locais e depois nacionais chegaram para cobrir a história da mãe mais velha da região. Fotógrafos, repórteres de televisão e jornalistas de revistas se aglomeraram na porta do hospital, transformando o que deveria ter sido um momento íntimo de celebração familiar em um espetáculo midiático de proporções inesperadas. Daniel se tornou nosso escudo protetor, falando com a imprensa quando necessário, mas garantindo a privacidade que Miguel e eu precisávamos para formar nosso vínculo mãe-filho. Agora, Helena e o bebê estão perfeitamente saudáveis, declarou em uma coletiva de imprensa improvisada. Este é um caso médico especial, mas acima de tudo, é a história de uma família abençoada com um milagre. Quando voltei para a cidade com Miguel de uma semana, embrulhado em um cobertor azul e dormindo pacificamente em meus braços, a reação foi completamente diferente de tudo que experimentei durante a gravidez. Essas mesmas pessoas que haviam me dado as costas e murmurado pelas costas, agora faziam fila nas ruas para ver o bebê milagroso que desafiou todas as probabilidades científicas. A avó Carmen fechou temporariamente a padaria para preparar um bolo de celebração de 3 andares, decorado com flores de açúcar e "Bem-vindo, Miguel", escrito em letras douradas. O padre Joaquim, que por meses evitara me olhar, apareceu na minha porta com um sorriso radiante e um pedido sincero de desculpas por ter duvidado da obra de Deus. As senhoras do clube de leitura chegaram em procissão, com uma cesta gigantesca cheia de presentes para o recém-nascido e cartões de parabéns escritos à mão. Helena, disse a avó Mercedes, a mesma que havia espalhado os rumores mais cruéis sobre mim durante toda a gravidez. Esta criança é uma bênção para toda a cidade. Me perdoe por ter duvidado, por não entender e pelas coisas que disse. Havia lágrimas em seus olhos enquanto falava, e pude ver que seu arrependimento era sincero. A transformação da comunidade foi tão surpreendente quanto minha própria gravidez. Era como se o nascimento de Miguel
tivesse aberto os corações das pessoas, lembrando-as de que a vida sempre se manifesta de maneiras misteriosas e belas. Daniel se tornou, oficialmente, o pai adotivo de Miguel em uma cerimônia legal no tribunal da cidade quando Miguel tinha 6 meses. Algumas semanas depois, nos casamos em uma cerimônia simples mas emocionante na igreja da cidade, com o padre Joaquim nos abençoando como família enquanto Miguel dormia pacificamente em meus braços. Nunca sonhei que usaria um vestido de noiva novamente na minha idade. Confessei a Daniel na noite antes do casamento, experimentando o vestido cor creme que Beatriz insistiu em comprar para mim. E eu nunca sonhei que encontraria uma família de uma maneira tão especial, respondeu Daniel, segurando minha mão e me beijando ternamente. Mas agora não consigo imaginar de outra forma. Selamos nossos votos com um beijo que tinha gosto de novos começos e segundas oportunidades. Miguel cresceu cercado não apenas pelo amor incondicional de Daniel e meu, mas também pelo carinho de toda a cidade que passou a vê-lo como um presente especial. Seus irmãos e irmã, inicialmente relutantes e envergonhados, se tornaram os tios e tia mais protetores e orgulhosos do mundo. Santiago lhe ensinava números e letras durante as visitas de fim de semana. Beatriz comprava mais roupas e brinquedos do que ele podia usar e Andrés se encarregou de documentar cada momento especial com sua câmera profissional. Aos 3 anos, Miguel já mostrava uma inteligência excepcional que surpreendia a todos que o conheciam. Falava com uma fluência impressionante para sua idade, fazia perguntas profundas sobre o mundo ao seu redor e tinha uma habilidade natural para fazer sorrir até as pessoas mais sérias. Esta criança tem algo especial, dizia frequentemente o padre Joaquim após as missas dominicais. É como se tivesse vindo ao mundo com uma missão especial de trazer alegria às pessoas. Agora, aos 67 anos, quando olho para trás para aquele período turbulento da minha vida, percebo que o verdadeiro milagre não foi simplesmente ter engravidado aos 59 anos, desafiando todas as probabilidades médicas. O maior milagre foi encontrar o amor verdadeiro quando não esperava mais. Formar uma nova família quando acreditava que essa etapa da minha vida havia terminado para sempre e descobrir que a vida sempre guarda belas surpresas para aqueles que têm a coragem de aceitá-las sem medo. Miguel agora tem 8 anos e é a luz mais brilhante de nossas vidas. Todos os dias ele me ensina algo novo sobre as maravilhas da existência. Me faz ver o mundo com olhos frescos e cheios de curiosidade e me lembra constantemente que quando o coração está cheio de amor e esperança, a idade é apenas um número. Daniel e eu construímos juntos uma vida linda e plena que não podíamos imaginar quando nos conhecemos nessas circunstâncias tão especiais. As pessoas da cidade agora falam de nós não como uma raridade médica ou anomalia social, mas como a família que provou ao mundo que o amor verdadeiro não conhece limites de idade, convenções sociais ou adversidades. Nossa história se tornou lenda local contada às crianças como exemplo de que milagres existem, mas para nós é simplesmente a realidade cotidiana de acordar todos os dias agradecidos pela bênção de estar junto com a segunda oportunidade que a vida nos deu. Não se esqueçam de se inscrever no canal se quiserem continuar descobrindo histórias que mostram que nunca é tarde demais para recomeçar. Por 38 anos, guardei esse segredo como veneno em minhas veias. Todas as noites, ao fechar os olhos, essa cena se repetia continuamente, fazendo da insônia minha companheira mais fiel. Mas hoje, ao completar 73 anos, decidi que é hora de me livrar desse fardo que tem me consumido por dentro. Meu nome é Helena, e a história que vou contar desafia tudo o que pensamos saber sobre até onde podem ir o amor, a lealdade e o desejo de vingança. Antes de continuar, se esta história te toca de alguma forma, peço que me apoie com um like e se inscreva no canal. Também gostaria que comentassem de que país estão assistindo neste momento difícil. Sua companhia significa muito mais do que podem imaginar. Tudo começou em 1985. Eu tinha 35 anos e trabalhava como enfermeira no Hospital Central de Córdoba. Era uma mulher independente, algo incomum para a época, já que a maioria das mulheres que conhecia já estava casada e dedicada exclusivamente ao lar. Eu, ao contrário, havia escolhido minha carreira acima de tudo e vivia sozinha
em um pequeno apartamento perto do hospital. Minha vida mudou completamente no dia em que conheci Fernando. Ele tinha 42 anos, era médico cardiovascular, divorciado e pai de uma filha de 12 anos chamada Sofia. Chegou ao hospital como novo chefe do departamento de cardiologia e, desde o primeiro momento, chamou a atenção de todas as enfermeiras. Não apenas pela aparência, mas pela combinação de autoridade e gentileza que poucos homens conseguem equilibrar. Nosso primeiro encontro foi durante uma emergência. Um paciente sofreu um infarto massivo às 3 da manhã e eu era a enfermeira de plantão. Fernando trabalhou por 4 horas consecutivas para salvar aquela vida e eu estive ao seu lado a cada momento, antecipando todos os instrumentos, todos os medicamentos, todos os movimentos que ele precisaria. Quando finalmente o paciente se estabilizou, ele me olhou com aqueles olhos verdes que mais tarde seria minha perdição e disse: Helena, você foi extraordinária. Não sei o que teria feito sem você. Essas palavras simples despertaram algo em mim que não sabia que existia. Durante semanas, busquei qualquer desculpa para estar perto dele. Me voluntariei para turnos noturnos quando ele estava de plantão, decorei seus horários e até mudei de perfume para um que ouvi uma colega dizer que ele gostava. Parece ridículo agora, mas naquele momento me senti como uma adolescente apaixonada pela primeira vez. Fernando começou a me convidar para um café após cirurgias longas. Conversávamos sobre medicina, sobre a vida, sobre seus planos para o departamento. Eu me agarrava a cada uma de suas palavras como se fossem pérolas de sabedoria. Gradualmente, as conversas se tornaram mais pessoais. Ele me contou sobre seu divórcio, sobre como era difícil criar Sofia como pai solteiro, sobre a solidão que sentia apesar de estar rodeado de pessoas o dia todo. Às vezes, parece que os médicos somos as piores pessoas para curar nossos próprios corações quando estão feridos, mesmo podendo curar os dos outros. Me confessou uma noite enquanto caminhávamos pelos corredores vazios do hospital. 6 meses após nos conhecermos, Fernando me pediu oficialmente para ser sua namorada. Fez da maneira mais romântica. Um jantar no restaurante mais elegante da cidade, pétalas de rosas espalhadas na mesa e uma pequena caixa de veludo com um anel de noivado simples, mas lindo. Helena, disse ele, segurando minhas mãos entre as suas, quero que você faça parte da minha vida, da vida de Sofia, que formemos uma família de verdade. Aceitei, sem hesitar nem um momento. Aos 36 anos, não apenas havia encontrado o homem dos meus sonhos, mas também ganharia uma filha. Sofia, agora com 13 anos, era uma adolescente inteligente e bonita. No início foi cautelosa comigo, o que era completamente compreensível. Seu pai havia estado solteiro por 3 anos e de repente aparecia esta mulher querendo fazer parte de sua vida. Mas gradualmente fomos construindo um vínculo especial. Nunca tentei substituir sua mãe. Ao contrário, procurei ser uma figura de apoio, uma amiga mais velha. Ajudava com as tarefas de matemática, ensinava a se maquiar sutilmente para as festas da escola e ouvia pacientemente seus dramas adolescentes sobre amigos e primeiros amores. Com o tempo, ela começou a me chamar de Mamãe Helena e cada vez que isso acontecia, meu coração derretia. Nos casamos em janeiro de 1987 em uma cerimônia pequena na capela do hospital. Sofia foi minha dama de honra, radiante em um vestido rosa que escolhemos juntas. Fernando chorou ao me ver caminhar até o altar, e eu senti que finalmente minha vida havia encontrado o sentido que havia procurado por anos. Após o casamento, nos mudamos para uma bela casa nos arredores da cidade, com jardim para Sofia e um escritório onde Fernando poderia trabalhar em casa quando necessário. Os primeiros anos de casamento foram como um sonho. Fernando era o marido perfeito, atencioso, carinhoso e sempre disposto a ajudar com as tarefas domésticas. Apesar dos longos dias no hospital, Sofia floresceu sob nosso cuidado conjunto. Suas notas melhoraram, fez novos amigos e parecia genuinamente feliz por ter uma família completa novamente. Continuei trabalhando no hospital, mas agora com uma plenitude que nunca havia experimentado antes. Tinha uma carreira bem-sucedida, um casamento sólido e um relacionamento lindo com minha enteada. Minhas colegas eram abertamente invejosas. Helena tem tudo, diziam. Carreira, marido perfeito, filha perfeita. É como viver em um filme.
e talvez por isso eu não tenha visto sinais. Ou talvez os tenha visto, mas escolhi ignorá-los, porque a realidade que havia construído era muito perfeita para ser questionada. A primeira mudança que notei foi quando Sofia completou 16 anos. Ela se tornou mais distante, mais introvertida, passava mais tempo trancada em seu quarto. E quando eu tentava conversar com ela, suas respostas eram monossilábicas, curtas e cortantes. É a adolescência, Fernando me tranquilizava. É normal que busque independência. Você mesma disse isso quando estudou desenvolvimento adolescente em medicina. Mas meu instinto como mulher, como enfermeira acostumada a ler sinais sutis nas pessoas, me dizia que havia algo mais. Sofia parou de me procurar para conversas íntimas. Não pedia mais conselhos sobre garotos e evitava ficar sozinha comigo. Quando eu perguntava se havia algo errado, ela me olhava com uma expressão que não conseguia decifrar completamente. Era uma mistura de culpa e o que parecia ser desprezo. No último ano do ensino médio, a situação piorou. Sofia começou a sair mais à noite, voltando tarde, com desculpas vagas sobre estudar na casa de amigas ou projetos em grupo. Suas notas, que sempre haviam sido excelentes, começaram a cair. Quando Fernando tentava conversar com ela, ela se tornava agressiva e defensiva. Vocês não precisam me controlar o tempo todo, gritou uma noite quando ele perguntou onde ela havia estado até tão tarde. Você não é tão perfeito quanto todos pensam. E ela também não, disse apontando para mim com um dedo acusador. Naquela noite, após Sofia bater a porta de seu quarto, Fernando e eu ficamos na cozinha tentando entender o que havia acontecido com nossa família aparentemente perfeita. Talvez ela precise de ajuda profissional, sugeri. Poderíamos procurar um psicólogo especializado em adolescentes. Fernando suspirou profundamente, passando a mão pelos cabelos em um gesto que eu conhecia como sinal de estresse extremo. Não sei o que fazer, Helena. É como se fosse outra pessoa. A menina carinhosa que você conheceu desapareceu. E em seu lugar está esta estranha cheia de raiva. Em maio de 1990, algumas semanas antes da formatura de Sofia, decidi que era hora de ter uma conversa séria com ela. Aproveitei uma tarde em que Fernando teve que ficar no hospital por uma cirurgia de emergência. Bati suavemente na porta de seu quarto. Sofia, podemos conversar? Sei que algo te está incomodando. Quero ajudar. Ela abriu a porta, mas sua expressão era fria, quase hostil. Ajudar? Sério? Você acha que não sabe o que realmente está acontecendo nesta casa? Não sei do que está falando, respondi, genuinamente confusa. O que você acha que está acontecendo? Sofia me olhou por um longo tempo, como se estivesse avaliando se deveria ou não dizer algo. Finalmente balançou a cabeça. Esqueça, você não entenderia. É muito ingênua para ver o que está na sua frente. Essas palavras me atormentaram por dias. O que eu não estava vendo. Comecei a observar mais cuidadosamente a dinâmica de nossa casa, procurando por qualquer coisa que Sofia achasse que eu estava ignorando. Mas tudo parecia normal. Fernando continuava sendo o mesmo marido amoroso. Chegava em casa nos horários habituais. Me ligava durante o dia para saber como eu estava e trazia flores sem motivo especial. A resposta chegou da maneira mais cruel no dia que deveria ter sido um dos mais felizes de nossas vidas. O dia da formatura de Sofia. A cerimônia foi linda. Sofia brilhou em sua toga e capelo, sendo escolhida como oradora de sua turma. Seu discurso sobre as máscaras que usamos e as verdades que escondemos me pareceu profundo e maduro, mas agora entendo que tinha um significado muito mais sinistro. Após a cerimônia, organizamos uma pequena festa em casa para comemorar. Vieram alguns colegas de turma de Sofia, alguns colegas do hospital e família próxima. Tudo estava correndo normalmente até que decidi ir buscar mais champanhe no depósito do segundo andar. Ao passar pelo corredor, notei que a porta do escritório de Fernando estava entreaberta. Pensei que talvez algum convidado tivesse se perdido, procurando o banheiro, e me aproximei para fechar a porta. Mas o que vi pela fresta me paralisou completamente. Fernando estava lá, mas não sozinho. Sofia estava com ele, mas não na imagem de uma filha abraçando um pai orgulhoso após a formatura. Eles estavam se beijando com uma paixão que revirou meu estômago.
as mãos dele emaranhadas em seu cabelo, ela encostada na mesa onde eu havia visto trabalhar tantas vezes. O champanhe escorregou de minhas mãos e se estilhaçou no chão, fazendo um barulho que surpreendeu toda a casa. Fernando e Sofia se separaram rapidamente, seus rostos revelando o choque de terem sido descobertos. Mas nos olhos de Sofia não vi vergonha ou arrependimento. Vi triunfo, vi uma satisfação fria e calculada que gelou meu sangue. Helena, Fernando balbuciou, tentando se aproximar de mim, mas recuei como se ele fosse um animal perigoso. Há quanto tempo? Foi tudo o que consegui dizer com voz trêmula. Sofia se adiantou, ajeitando suas roupas com uma calma que contrastava cruelmente com meu desespero. Quer saber a verdade, mamãe Helena? Começou quando completei 16 anos. Ele não conseguia controlar seus impulsos. E eu? Bem, descobri um poder que não sabia que tinha. Poder? Perguntei, não compreendendo completamente a dimensão do que estava ouvindo. O poder de tirar o que você mais queria. Continuou com um sorriso que nunca esquecerei. Você sempre foi tão perfeita, tão segura de seu lugar nesta casa, tão certa de que havia conseguido a família ideal. Mas eu estava aqui primeiro, Helena. Esta era minha casa, ele era meu pai. E você? Você era apenas uma intrusa que acreditava ser indispensável. Fernando finalmente encontrou sua voz. Sofia, pare. Não é como ela está pintando, Helena. Eu tentei resistir, mas ela está me culpando, papai. Sofia o interrompeu com um sorriso amargo. Vai contar a ela que eu te seduzi, que a pobre menina inocente corrompeu o médico respeitável? A conversa foi abruptamente interrompida quando ouvimos passos na escada. Os convidados haviam ouvido o barulho do champanhe quebrando e alguém estava vindo ver o que havia acontecido. Em questão de segundos, tivemos que nos transformar em atores interpretando uma família normal enquanto eu desmoronava por dentro. Está tudo bem, disse ao colega de Fernando que apareceu no corredor. Apenas uma garrafa que escorregou. Vou limpar em um momento. O resto daquela noite foi um pesadelo surreal. Tive que sorrir, conversar e receber parabéns pela formatura de Sofia, enquanto por dentro sentia como se meu coração estivesse sendo dilacerado com as mãos. Cada vez que olhava para Fernando, ele desviava o olhar. Cada vez que olhava para Sofia, ela sorria com aquela expressão de triunfo que me machucava. Quando finalmente todos os convidados foram embora, nós três ficamos na sala de estar com um silêncio que podia ser cortado com uma faca. Fernando parecia abatido, como se tivesse envelhecido 10 anos em uma noite. Sofia, por outro lado, parecia mais viva do que nunca, como se finalmente tivesse tirado uma máscara que usava há anos. Preciso de explicações, disse com uma voz que não reconheci como minha. Quero saber exatamente o que estava acontecendo em minha casa sem que eu soubesse. Fernando se deixou cair no sofá, enterrando o rosto nas mãos. Helena, nunca quis que isso acontecesse. Foi um erro terrível que saiu de controle. Erro? Sofia riu. Você chama 2 anos de encontros secretos de erro? Todas as vezes que me esperou, quando ela ia para o turno da noite, todos os presentes especiais que você me deu, e ela pensou que eram por eu ser boa estudante? Cada palavra era como uma faca que se cravava mais profundamente. Comecei a me lembrar de todos os detalhes que havia ignorado. Os perfumes caros que Sofia começou a usar sem explicação especial. As joias que Fernando dizia dar a ela por suas boas notas, as vezes que encontrei uma tensão estranha, inexplicável. Quando chegava em casa, as viagens, murmurei de repente lembrando. Quando você disse que tinha congressos médicos nos fins de semana, Fernando assentiu sem levantar a cabeça. Íamos para hotéis em outras cidades. Ela me convenceu de que lá ninguém nos conheceria, que poderíamos estar juntos sem riscos. Não me culpe, Sofia explodiu. Você era o adulto, você era quem tinha esposa. Eu era apenas uma adolescente que descobriu meu poder sobre os homens. Uma adolescente que manipulou a situação desde o início. Fernando finalmente levantou a voz. Uma adolescente que me chantageou, dizendo que contaria tudo a ela se eu não continuasse. Foi demais. Me levantei cambaleando, sentindo como se o chão estivesse se movendo sob meus pés. Vou fazer as malas, anunciei. Não posso ficar nem mais um minuto nesta casa. Helena, por favor, podemos resolver isso. Fernando se levantou
tentando me deter. Podemos fazer terapia? Podemos. Parei e o olhei diretamente. Resolver? Como você resolve o fato de meu marido ter tido relações sexuais com sua filha adolescente por 2 anos em minha casa? Como resolve que cada vez que me beijou, cada vez que disse que me amava, cada vez que fizemos amor, você vinha de estar com ela? Porque é verdade. Sofia interveio com uma voz fria que me arrepiou a espinha. Você sabe quantas vezes papai me comparou com você? Dizia que Sofia entende coisas que Helena nunca entenderia. Que Sofia me faz sentir jovem e desejado de uma forma que Helena não consegue. Corri para nosso quarto. Aquele quarto onde Fernando e eu havíamos compartilhado nossos momentos mais íntimos, que havia sido meu refúgio, agora parecia contaminado e profanado. Peguei 2 malas do armário e comecei a jogar roupas dentro delas, sem ordem nem cuidado. Fernando me seguiu, implorando para que eu ouvisse, pedindo uma oportunidade de explicar melhor a situação, mas não podia processar mais informações. Meu cérebro havia chegado ao limite de sua tolerância à dor, e tudo o que queria era sair dali antes que algo dentro de mim se quebrasse irreparavelmente. Helena, eu te amo. Sempre te amei. O que aconteceu com Sofia foi uma loucura temporária, mas você é o amor da minha vida. Parei com uma camisa meio dobrada nas mãos. Fernando, você sabe qual é a coisa mais dolorosa de tudo isso? Não é simplesmente a traição. É perceber que por 2 anos vivi com 2 estranhos, porque a garota que eu achava que conhecia nunca teria feito algo assim, e o homem por quem me apaixonei nunca teria sido capaz de machucar alguém desta forma. Terminei de fazer as malas em silêncio. Fernando estava parado na porta chorando. Quando passei ao lado dele para sair, ele segurou meu braço suavemente. Por favor, não vá assim. Me dê uma chance de recuperar sua confiança. Olhei em seus olhos. Aqueles olhos verdes que um dia foram meu refúgio. Não consegui encontrar nada familiar. Fernando, há uma coisa que você precisa entender. Não estou indo embora com raiva. Estou indo embora porque não sei mais quem você é. E pior ainda, não sei mais quem eu sou quando estou com você. Saí de casa às 2 da manhã, sob uma chuva leve, um clima que parecia adequado para o momento. Sofia estava na sala, ainda acordada, assistindo televisão como se nada tivesse acontecido. Quando me viu com as malas, sorriu. Para onde vai, mamãe Helena? Tem algum lugar para correr? Parei na porta e a olhei pela última vez. Sofia, algum dia você entenderá a dor que causou. Não apenas a mim, não apenas a seu pai, mas acima de tudo a você mesma. Porque uma menina que aprende que pode conseguir o que quer machucando outros, se torna uma mulher que destrói tudo o que toca. Talvez, ela respondeu, dando de ombros, mas pelo menos não serei uma mulher que foi enganada por 2 anos em sua própria casa. Essas foram as últimas palavras que trocamos. Naquela noite, fui para um hotel. E na manhã seguinte, comecei a procurar um apartamento para alugar. Entreguei minha demissão no hospital, pois não poderia continuar trabalhando no mesmo lugar que Fernando, e consegui emprego em uma clínica particular do outro lado da cidade. Em 2 semanas, havia reconstruído completamente minha vida prática, mas por dentro ainda estava destruída. Os meses seguintes foram o período mais sombrio da minha existência. Caí em uma depressão tão profunda que tive que tirar licença do trabalho e buscar ajuda psicológica. A terapeuta me ajudou a entender que o que aconteceu não foi minha culpa, mas ainda era difícil de acreditar. Me torturava pensando em quais sinais havia ignorado, o que poderia ter feito diferente. Fernando tentou entrar em contato comigo inúmeras vezes durante os primeiros meses. Cartas, telefonemas, flores enviadas ao trabalho, até mesmo aparecendo em lugares onde sabia que eu estaria, sempre com a mesma mensagem, que havia terminado com Sofia, que estava buscando ajuda, que me amava e queria recuperar nosso casamento. Mas eu não era mais a mesma mulher com quem ele havia se casado. A dor me havia transformado em alguém mais cautelosa, mais desconfiada, mais protetora com meu coração. E além disso, havia algo que ele nunca entendeu. Não era simplesmente que havia cometido adultério. Havia cometido adultério com sua filha adolescente, e isso falava de problemas muito mais profundos do que simples desejo ou confusão emocional. O divórcio foi finalizado em dezembro de 1991. Não pedi nada da casa nem dos bens que havíamos adquirido juntos.
Só queria ser livre, começar de novo e reconstruir uma identidade que não fosse definida como esposa de alguém ou madrasta de alguém. Queria ser simplesmente Helena novamente. Nos anos seguintes, me dediquei obsessivamente à minha carreira. Me especializei em terapia intensiva, fiz cursos adicionais e me tornei uma das enfermeiras mais respeitadas da clínica onde trabalhava. O trabalho se tornou meu refúgio, o lugar onde me sentia competente e valiosa. Quanto a relacionamentos amorosos, me tornei extremamente seletiva. Namorei alguns homens durante esses anos, mas ao primeiro sinal de complexidade emocional ou situações familiares complicadas, me afastava. Não estava disposta a colocar em risco minha estabilidade emocional duramente recuperada. Em 1998, 7 anos após o divórcio, recebi uma ligação inesperada. Era Sofia. Sua voz havia mudado, mais madura, mas de certa forma soava menor. Helena, é Sofia. Sei que não tem razão para querer falar comigo, mas preciso te ver. Há coisas que nunca te contei, coisas que você deveria saber. Minha primeira reação foi desligar o telefone, mas havia algo no tom dela, uma vulnerabilidade que nunca havia ouvido antes que me fez hesitar. O que você poderia me dizer que mudaria o que aconteceu? Perguntei. A verdade completa, ela respondeu, porque o que te contamos naquela noite não foi toda a história. Combinamos de nos encontrar em um café neutro, longe dos lugares que haviam significado algo para nós. Quando a vi entrar, me surpreendi com o quanto havia mudado. Não era mais a adolescente bonita e segura de si que eu lembrava. Era uma mulher de 25 anos que parecia ter vivido demais, com olheiras profundas e uma magreza que falava de problemas mais sérios que vaidade. Obrigada por vir, disse sentando-se na minha frente com movimentos nervosos. Não sabia se você iria querer me ver. Ainda não tenho certeza se quero, respondi honestamente. Mas estou aqui. Se tem algo a dizer, diga. Sofia respirou fundo, como alguém que está prestes a pular em água fria. Helena, menti para você naquela noite. Bem, não exatamente menti, mas não contei toda a verdade. A relação com papai não começou como fiz você acreditar. O que quer dizer? Fiz você acreditar que eu havia seduzido papai, que usei meu poder de mulher jovem para manipulá-lo. Mas a verdade é que ele começou a me tocar quando eu tinha 15 anos. No início eram carícias que pareciam estranhas, mas ele dizia que eram normais entre pai e filha que se amavam muito, que era nosso segredo especial. O mundo balançou novamente, mas desta vez de forma diferente. Então você estava. Estou dizendo que papai me abusou por 1 ano antes que a situação se tornasse consensual. Embora não saiba se uma adolescente pode realmente consentir algo assim com uma figura paterna. Fiquei sem palavras. Tudo o que pensava ter entendido sobre aquela situação estava sendo completamente virado de cabeça para baixo. Por que me disse o contrário naquela noite? Consegui perguntar finalmente. Sofia começou a chorar, e pela primeira vez desde que a conhecia, suas lágrimas pareciam reais, porque estava muito confusa, cheia de raiva. Eu te odiava, Helena, não pelo que você havia feito, mas por tudo que você representava que eu não podia ser. Você era pura, inocente, amada pela pessoa que eu amava de forma doentia, e quando nos descobriu, vi uma oportunidade de machucar você como eu havia sido machucada. Mas você me fez acreditar que havia planejado tudo, que havia manipulado seu pai. E em parte foi o que fiz. Quando completei 16 anos e realmente entendi o que estava acontecendo, comecei a usar a situação a meu favor. Chantageei papai dizendo que contaria tudo a você se ele não continuasse comigo. O forcei a me comprar coisas, a me levar em viagens. Me viciei naquele poder, naquela sensação de controle. A conversa durou 3 horas. Sofia me contou detalhes que machucavam meu coração. Como havia normalizado o abuso durante meses. Como se convenceu de que era especial, que tinha uma relação única com seu pai. E como, quando amadureceu o suficiente para entender a realidade da situação, canalizou seu trauma em desejo de vingança contra mim. A mulher que representava tudo o que ela nunca poderia ter. Uma relação saudável e normal. Helena, você precisa saber que não foi nada sua culpa. Nada do que aconteceu foi culpa sua. Mas eu estava tão quebrada por dentro
que precisava culpar alguém, e você foi o alvo mais fácil. Quando saímos do café, me senti como se tivesse vivido uma segunda revelação chocante. Mas desta vez, junto com a dor, havia outra coisa. Uma compreensão mais profunda da situação e, estranhamente, uma espécie de alívio. Durante anos, havia me torturado perguntando como não via os sinais de uma adolescente manipuladora seduzindo meu marido. Agora entendia que não havia sinais para ver porque essa versão dos eventos nunca havia existido realmente. O que aconteceu com seu pai depois que nos separamos? Perguntei antes de nos despedirmos. Ficou muito deprimido. Vendeu a casa e se mudou para outra cidade. Tentou entrar em contato comigo várias vezes, mas eu não queria nada com ele. Entendi que para curar precisava me afastar de todo aquele ambiente tóxico. E você, como está agora? Sofia sorriu tristemente. Há 3 anos em terapia. É um processo lento, mas estou aprendendo a me perdoar pelas coisas que fiz quando estava muito machucada e especialmente assumir responsabilidade pela dor que causei a você. Nos despedimos com um abraço desajeitado, mas necessário. Não foi o final de filme onde tudo se resolve magicamente, mas foi o encerramento que não sabia que precisava. Os anos seguintes àquela conversa foram de reconstrução emocional lenta. Embora dolorosa, a verdade me libertou da culpa que não sabia que devia carregar. Parei de me perguntar o que havia feito de errado como esposa e madrasta e comecei a me concentrar em curar as feridas reais que a situação havia deixado em mim. Em 2003, aos 53 anos, conheci Roberto em um curso de primeiros socorros que eu ministrava para empresas. Era um homem simples, divorciado, proprietário de uma pequena empresa de construção. Não tinha a elegância sofisticada nem o status social de Fernando, mas tinha algo que aprendi a valorizar acima de tudo: transparência absoluta. Roberto não tinha segredos nem situações familiares complicadas. Seus filhos do casamento anterior já eram adultos independentes. Mantinha uma relação cordial, mas distante com a ex-esposa. E desde o primeiro dia, foi brutalmente honesto sobre seu passado, seus medos, suas expectativas. Helena, me disse após nossos primeiros encontros, você precisa saber que não sou um homem complicado. Gosto de trabalhar, chegar em casa, desfrutar de comida caseira e televisão. Se está procurando drama ou paixões intensas, não sou o seu homem. Aquela simplicidade que um dia teria considerado tediosa, agora parecia o maior presente do mundo. Nos casamos em 2005 em uma cerimônia pequena no cartório, sem grande festa nem vestido branco, apenas uma celebração modesta com alguns amigos próximos e a certeza silenciosa de que estávamos construindo algo sólido sobre bases reais. Os anos com Roberto me ensinaram o que é verdadeira paz. Não a excitação viciante do drama e da intensidade, mas a profunda satisfação de acordar todos os dias ao lado de alguém em quem confio completamente. Alguém cujas palavras e ações sempre coincidem, que não tem compartimentos ocultos em sua vida. Em 2010, recebi outra ligação inesperada. Desta vez foi Fernando. Sua voz soava cansada, mais velha que sua idade. Me contou que havia estado em terapia por mais de 10 anos, que perdeu o emprego no hospital depois que rumores sobre sua relação com Sofia se espalharam na comunidade médica e que passou anos lutando contra a depressão e alcoolismo. Helena, sei que não tenho direito de pedir nada a você, disse com voz quebrada, mas precisa saber que entendo completamente a dor que te causei. Não apenas a traição, mas permitir que você se sentisse culpada por algo que nunca foi sua responsabilidade. Ele me disse que também havia conversado com Sofia alguns anos antes, uma conversa similar à que eu havia tido com ela. Admitiu a ela e a si mesmo que era o adulto responsável, que havia abusado de sua posição de poder e confiança. Não espero seu perdão, continuou. Só quero que saiba que passei todos esses anos entendendo realmente o que fiz. Não apenas o ato em si, mas todas as camadas de traição que isso implicava. Ouvi sua confissão com uma calma que me surpreendeu. Não sentia mais raiva dele, mas também não sentia compaixão. Era como ouvir a história de alguém que havia conhecido em uma vida anterior, muito distante. Fernando, obrigada por ligar, disse finalmente. Sei que não deve ter sido fácil. Espero que tenha encontrado paz e espero que Sofia
também a tenho encontrado, mas minha vida agora está em outro lugar, com outras pessoas, e prefiro deixar o passado no passado. Entendo completamente. Só. Obrigado por me ouvir. Essa foi a última vez que tive contato com ele. Soube através de conhecidos em comum que morreu em 2018 de um infarto em seu apartamento, sozinho. Não fui ao funeral, mas naquela noite acendi uma vela pelo homem que uma vez amei, antes que segredos e mentiras o transformassem em um estranho. Sofia e eu mantivemos contato esporádico durante os anos seguintes, encontros ocasionais, atualizações sobre nossas vidas. Ela se tornou psicóloga, especializada em trauma infantil. Em minha maneira de dar sentido ao que vivi, me explicou uma vez: se posso ajudar outras crianças a se curarem, talvez minha experiência sirva para algo positivo. Ela se casou com um bom homem, teve 2 filhos e, pelo que pude ver em nossos encontros ocasionais, construiu uma vida estável e saudável. Nunca voltamos à relação próxima que tivemos quando ela era adolescente, mas chegamos a uma espécie de paz mútua, um reconhecimento silencioso de que ambas fomos, de maneiras diferentes, vítimas de uma situação que nos machucou. Agora, aos 73 anos, contando esta história, o mais surpreendente é como o tempo mudou minha perspectiva sobre tudo o que vivi. Durante anos, me defini como a mulher traída, a vítima de uma situação terrível. Isso era verdade, mas não era toda a minha história. Também me tornei uma mulher que aprendeu a confiar novamente, que encontrou amor verdadeiro em sua maturidade, que ajudou a salvar vidas através de sua profissão e que, de alguma forma estranha, até agradece pela experiência que me ensinou a valorizar a honestidade acima de qualquer outra qualidade em um relacionamento. Não glorificaria a dor pelo que passei. Foi devastadora e mudou o rumo de minha vida de maneiras que ainda sinto. Mas também me ensinou lições que talvez não teria aprendido de outra forma. Me ensinou que as pessoas podem esconder aspectos muito escuros de si mesmas, que as famílias aparentemente perfeitas podem abrigar segredos terríveis e que a capacidade de recomeçar, mesmo aos 38 anos, é um dos maiores dons que possuímos como seres humanos. Se alguém que está me ouvindo está vivendo uma situação similar, quero que saibam que a dor não dura para sempre, que é possível reconstruir uma vida após uma traição devastadora, que não são responsáveis pelas ações dos outros, mesmo quando essas ações os afetam profundamente. E, acima de tudo, quero que entendam que sua história não termina no momento da traição. Esse é apenas um capítulo, por mais doloroso que seja. Os capítulos seguintes estão em suas mãos para escrever. Roberto e eu estamos juntos há 20 anos agora. Não é uma paixão ardente como foi com Fernando, mas é algo mais profundo. Um amor baseado na confiança mútua, no respeito e na certeza de que conhecemos realmente a pessoa com quem dividimos nossa vida. Às vezes olho para ele lendo seu jornal pela manhã e sinto uma gratidão profunda por ter tido uma segunda chance no amor. Sofia hoje tem 50 anos. Mantemos uma relação cordial, mas distante. Nos enviamos cartões de aniversário e nos encontramos ocasionalmente para um café. Há algumas semanas, ela me escreveu uma carta longa, pedindo desculpas novamente e me agradecendo por ter me mostrado, mesmo brevemente, o que era ter uma figura materna saudável. Mesmo que nossa relação tenha terminado de forma terrível, escreveu: aqueles anos em que você tentou ser minha mãe me deram um modelo de mulher que carrego comigo até hoje. Essa carta me fez chorar. Não de tristeza, mas de uma emoção complexa que misturava dor pelas oportunidades perdidas e alegria por ter deixado algo positivo na vida de alguém, mesmo em meio a tanta destruição. Hoje, ao compartilhar esta história pela primeira vez em 38 anos, sinto uma libertação que não esperava. Durante décadas, carreguei este peso sozinha, permitindo que ele definisse partes de quem eu era. Contá-la me faz perceber que sobrevivi, que me recuperei e que construí uma vida boa apesar de tudo. Se você chegou até aqui nesta longa história, obrigada por me ouvir. Sei que não foi fácil, mas às vezes as histórias mais difíceis são as que mais precisam ser contadas. Não porque sejam agradáveis, mas porque nos lembram da resistência do espírito humano, da possibilidade de cura e da importância de nunca perder a esperança
mesmo quando tudo parece perdido. A vida me ensinou que não podemos controlar o que os outros fazem conosco, mas sempre podemos escolher como respondemos, e às vezes, essa resposta pode ser a diferença entre nos definirmos como vítimas para sempre ou como sobreviventes que encontraram uma forma de prosperar. Esta é minha história. É uma história de dor, mas também de cura, de traição, mas também de amor verdadeiro encontrado mais tarde, de uma família destruída, mas também de uma vida reconstruída com bases mais sólidas. E vocês, que me acompanharam nesta jornada, quais são suas histórias? Que lições a vida lhes ensinou? Como encontraram forças para seguir em frente quando tudo parecia perdido? A vida continua e sempre há esperança de que os próximos capítulos sejam melhores que os anteriores. Essa é a promessa que faço a mim mesma todos os dias quando acordo ao lado de Roberto. E é a promessa que quero deixar para todos vocês que me ouviram. Obrigada por permitir que eu compartilhasse minha história com vocês. Que encontrem paz em suas próprias jornadas.